Bom dia para você nessa quarta-feira que está aqui no Manhã PP comigo. Obrigado pela sua companhia. Já peço aí que você se sente no seu sofá ou se você estiver trabalhando no seu home office, que você se atente aqui às palavras que serão conversadas hoje, porque o tema é muito bom, eu já vou falar para você. Até porque é um tema que interessa todo mundo, todo brasileiro, todo mundo que tem um mínimo de percepção aí por religião, enfim, que quer saber sobre o assunto vai gostar do que a gente vai falar hoje. E, além de tudo, tem um convidado mais que especial aqui, reverendo Nilson Júnior. Olha aqui, falando errado, já comecei o dia daquele jeito. Mas, para você que não conhece, é aquele apresentador do Sã Doutrina. Então, a gente vai falar um pouquinho de doutrina hoje aqui, mas eu garanto que o papo vai ser leve. Bom, eu quero dar bom dia para você, acalmar os ânimos. Como que você acordou hoje? Acordou com bom humor? Acordou de mau humor? Acordou meio indiferente? Acordou aí com um clima bom dentro de casa? Acordou atrasado? Como que você acordou hoje? Coloca aqui no chat para mim que eu quero saber. Afinal de contas, o nosso lema aqui, desde o primeiro dia de IPPTV, é interatividade. Então, a gente gosta de interagir. Eu estou de olho no chat aqui para saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão curtindo do assunto, quais são as questões, as dúvidas, porque muitas dúvidas vão ser tiradas hoje. Eu quero começar o programa de hoje com uma citação de uma pessoa muito especial para a história cristã em si, né? Agostinho de Hipona. Você já ouviu falar dele, né? A citação diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. É impossível medir o seu entendimento. Tu queres que te louve o ser humano, mera partícula da criação, o homem que carrega consigo a mortalidade, o testemunho de seu pecado, o testemunho de que Deus se opõe aos orgulhosos. No entanto, o ser humano, mera partícula de sua criação, quer te louvar. Tu nos despertaste para te louvar, para o desejo de te louvar, pois nos criaste para ti e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Você já deve ter ouvido um pouquinho dessa citação, né? Pelo menos o finalzinho que fala que nosso coração tem o desejo de louvar a Deus, pois Ele nos criou para Ele e a gente não vai ter sossego enquanto a gente não repousar nele. Tem até músicas que falam sobre isso. Tem uma música muito boa do Projeto Sola, que é Confissões, que fala de um outro trechinho também das Confissões de Agostinho, do livro, né? Que tarde eu te amei, ó beleza antiga e tão nova. Vale a pena você ler Agostinho, vale a pena você ler as Confissões, escutar essas músicas. Já tem dica aqui no começo do Manhã EPP, já deixei umas dicas aqui para vocês. Me fala aí se você conhece Agostinho de Hipona. Ele é um clássico cristão, né? Ele é alguém que influencia tanto católicos e evangélicos, que, olha aqui, já falei qual que é o tema de hoje. O tema de hoje é católicos e evangélicos. Quais as diferenças, quais as similaridades, o que a gente tem para tirar de proveito dessa história inteira. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aqui hoje, porque vai ser uma bênção. E a gente já tem aí um ponto de similaridade, né? Agostinho de Hipona é alguém que influenciou os católicos, influencia a gente também, os evangélicos. A gente tira muito proveito do conteúdo que esse homem gerou pela graça de Deus. E para começar bem uma IPP, a gente não podia ficar sem, né? Sem a palavra de Deus, a gente não podia ficar sem o nosso versículo do dia. O versículo de hoje fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está lá em Tito 2, a partir do versículo 11. Então, essa citação é linda, fala sobre a obra de Cristo, fala sobre sermos um povo dele, um povo zeloso por boas obras. Então, já fica aí o questionamento para você. Você se parece com esse Cristo? Você se parece com esse Jesus? A gente já tem essa reflexão hoje. E tem muita coisa para rolar aqui, tem stories que edificam,
eu quero mostrar o stories da Carolina Otayek, dos Salmos 37. Hoje está cheio de palavra, né? Está cheio de Bíblia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Esse foi o stories da Carol. Obrigado, Carol, por postar isso. Edifica muita gente através do Instagram. Olha só, você pode usar suas redes sociais para a glória de Deus, para postar o seu versículo do dia, aquele versículo que tem falado com você no dia de hoje. Qual que é o versículo que tem mexido com você hoje, hein? O que você tem meditado das promessas e das palavras do Senhor, já que o dia já clareou, já raiou, você já tomou o seu café, já está até trabalhando, já está fazendo várias coisas. E aí, já meditou hoje na palavra de Deus? A Carol já, hein? Já colocou até o versículo aí. Eu tô aqui, ó, com a Sueli Mendes. Bom dia, Sueli. Bom dia, Delva. Delva tá sempre aqui, ó. Ela disse que tá um pouco gripada e doida. Ai, isso eu tô sempre também. Delva, bom comentário. Tá doida também? A gente, na verdade, é loucos por Jesus, né? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, então até que é bom. Temos aqui a Simone, a Marina Bruna. Muito bom estar com vocês, gente. Vão comentando aí de onde vocês falam. A gente está aqui de Pinheiros, de São Paulo, mas a gente quer saber quem são os nossos irmãos que nos acompanham de outros lugares. Bom, para você que já sentiu aí um pouquinho do tema de hoje, eu quero apresentar um pouquinho do nosso convidado, né? O convidado é o pastor Nilson. Se você não conhece ele, eu acho muito difícil não conhecer, mas se você não conhece ele, ele é esposo da Fernanda, pai da Valentina, uma piquitucha muito linda, e ele é professor de história e apresentador do Sã Doutrina, né? Além de tudo isso, ele é reverendo, formado pelo JMC, então ele tem muito a ensinar para a gente, pela graça de Deus, sempre está aqui disposto a nos servir. E eu quero já agradecer ao pastor. Pastor, bom dia, muito bom tê-lo aqui. Bom dia, Letícia, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, um abraço aí para todos e mais uma vez obrigado pelo convite, muito obrigado. Bom, eu sei que você já quer que eu bate um papo com ele, eu já vou sentar ali para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema católicos e evangélicos, mas antes eu tenho que dar uma diquinha para você, porque esse programa não passa sem dica. Eu sempre tenho dica aí para o seu dia a dia ficar com mais qualidade. E o meu recado agora é para você que quer renovar os ambientes da sua casa, escritório ou qualquer espaço que precise de transformação. Estilo Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores, que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você já pensou nisso? Que a decoração ela pode ser um meio de funcionalidade e bem-estar para o seu lar? Você sabia que a transformação de um espaço influencia no seu bem-estar, comportamento, qualidade de vida? É por isso que a gente precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo Design. Todo projeto vai ser bom e bem pensado para atender o seu estilo de forma funcional. Você vai se surpreender com o resultado, eu garanto isso. Acesse estilodesign.com.br e envie um WhatsApp para o número 99657-9900. E coloca aí o 011 no começo, hein? Porque é de São Paulo. Acompanhe também os projetos realizados pela Estilo Design através das mídias sociais, no Instagram, no Facebook, estilodesign.com.br. Acesse aí e me conta aí como que foi esse projeto na sua casa, hein? Olha, antes do intervalo, antes da gente chamar esse intervalinho para você tomar uma água, para você pegar o seu café, para sentar de vez e ouvir esse bate-papo, tem mais uma dica que eu quero passar. Eu juro que vai ser só mais uma dica nesse bloco, hein? Que é a dica da Vivi Cardinale. Quem não acompanhou segunda-feira, perdeu o bate-papo que eu tive com ela sobre vestidos para a nossa vida. Já coloca aí no IPP Play, porque foi muito bom o bate-papo sobre como que a gente se veste para a nossa vida. E hoje ela vai dar uma dica para a gente sobre como cuidar das roupas. Então, roda aí, Vivi. Qual que é a sua dica de hoje? Você já parou para pensar se é a sua roupa que dura pouco ou é você que não sabe cuidar dela? Infelizmente, a minha geração e a próxima, nascida na década de 80, infelizmente não tem tanta aptidão para cuidar da roupa quanto as gerações passadas. Então, nesse programa eu vou te dar algumas dicas de como você pode cuidar melhor da sua roupa.
E sim, cuidar da roupa faz com que o seu dinheiro dure mais, já que a peça que você foi lá, comprou, investiu, seu rico dinheirinho, pode durar mais o seu guarda-roupa e você também não vai ter tanta dó de usar assim, porque eu já ouvi de muitas de vocês essa história de eu vou usar roupa e ela vai deteriorar. Bom, vou te contar uma outra coisa. Quanto mais a gente usa uma peça do jeito certo e cuidando, menos ela envelhece. Roupa guardada, sim, roupa guardada, principalmente do jeito errado, deteriora. Traça corrói e você pode achar mofo nas suas roupas. E ela pode ainda dar uma endurecidinha, sabe? Porque a fibra do tecido ficou lá te esperando e você nunca usou a pecinha ali. Então não caia nessa cilada de achar que guardar a peça vai fazer ela durar mais. Então use suas peças. Claro que lavar do jeito certo também ajuda. Primeiro passo para cuidar direitinho da sua roupa é ler a etiqueta. Sim, quando a gente entende o que quer dizer na etiqueta, o que está querendo dizer ali, ó. Lava a mão, não lava a mão, lava seco ou não, mas a peça dura. Não sei se você já passou pelo perrengue de lavar uma peça e aí você chega na loja, a pessoa pergunta: você lavou de acordo com as instruções da etiqueta? Aí você fala: eu tirei a etiqueta. Se você fizer isso, tirar a etiqueta, tira uma foto, deixa documentado aí em algum lugar do seu celular, porque sim, vai te ajudar. A maior parte das roupas que eu vejo as minhas clientes perderem é porque elas não lavaram de acordo com as instruções. Alguns pulos do gato aqui para você. Vinagre, por exemplo, é um ótimo amaciante e um ótimo mantedor, se é que essa palavra existe, de cores. Sim, o vinagre te ajuda a manter as cores das roupas, assim como o sal. Uma outra dica que eu posso te dar aqui é aprenda a usar corretamente os produtos químicos para lavagem da roupa. Geralmente a gente usa muito mais do que realmente precisa. Nós brasileiras adoramos ver uma espuminha e sentir um cheirinho bom na roupa, só que geralmente a gente exagera no produto e isso faz com que a roupa fique deteriorada e fique estranha. Sabe quando você tira ali do varal, parece que tem umas manchinhas que você nunca viu, você acha que você que não lavou direito? Bom, na verdade, pode ser realmente que você não tenha lavado direito, que você deixou o produto demais na peça. Pensa comigo, a fibra da roupa, vou fazer uma analogia para você entender melhor. A fibra da roupa, pensa que é o seu cabelo. Quando você passa muito condicionador, ele não fica estranho? Quando a gente coloca muito amaciante na roupa, acontece a mesma coisa. O mesmo para o shampoo. Se você lava demais, põe shampoo demais e não enxágua direito, ele também vai deteriorar. Um outro convite que eu te faço é aprenda qual peça pode ou não ir à secadora e qual peça pode ou não ser passada. Se você, assim como eu, não é uma amante de passar roupa, procure boas lavanderias perto da sua casa e faça convênios que elas podem passar as roupas que têm essa necessidade. Também vale a pena ter uma lavanderia da sua confiança para você, inclusive, tirar essas dúvidas, para você levar as peças lá para serem conservadas. Se esse não é o seu caso, se isso não é uma opção para você, então a gente volta para a primeira dica do vídeo, leia a etiqueta. Muitas peças podem sim ser lavadas em casa, por exemplo, a seda, e a gente leva na lavanderia. Então também é legal você saber o que vale ou não a pena levar até lá. E para finalizar, eu vou te dar uma dica maravilhosa, que é o desodorante de roupa. Sabe aquela roupa que você usa rapidinho, que não necessariamente você quer voltar para o guarda-roupa, mas também não quer colocar ela para lavar? Usa o desodorante. Eu vou deixar aqui abaixo a receita desse desodorante. Basta você misturar os ingredientes, colocar no borrifador, colocar a peça do avesso, borrifar a peça e deixar no lugar arejado para circular e sair aquele pequeno suor que pode ter ficado na sua peça. Assim você poupa dinheiro, poupa água e poupa uma lavagem da sua peça querida. Bom, para você que já se perguntou qual que é essa receita aí de desodorante de roupa que a Vivi falou, eu já te convido a entrar no canal dela. Entra lá no Instagram também, Vivi Cardinale, @ViviCardinale, que ela tem essa receita lá no Instagram dela, viu, gente? Então, calma que tem onde você achar. Joga aí no seu Instagram que você vai conseguir achar esse desodorante, porque é muito interessante, viu? A Vivi sempre traz dicas maravilhosas. E eu já quero entrar aqui nos comentários, gente. Eu tô rachando o bico. A Delva, que eu comentei que ela falou que é doida, ela disse assim: Lê, não é doida, dolorida. Bom dia, pastor Nilson, graça e paz. Eu li errado então, Delva. Mas olha só.
cuida aí do seu corpo, aproveita, faz uma recuperação aí, que já está gripadinha, dolorida, escuta esse bate-papo, tomando um chazinho. Essa é a minha indicação de hoje para você, tá? E bora se recuperar, porque a semana tem que acabar bem, hein? E aproveita esse momento de recuperação para meditar bem nas promessas do Senhor. O Flaviano está com a gente também. A Sueli, lá de Guarapari, congrega na Primeira de Vitória. Olha só, a igreja do nosso pastor Hernandes, é isso mesmo, produção? Acho que sim. A Marina, já falei da Marina, Flaviano. Bom dia para todos vocês. Continuem comentando que eu estou de olho aqui no chat. Bom, eu quero chamar um rápido intervalo, só para você ficar com gostinho de quero mais. E aí a gente já volta nesse bate-papo com o pastor Nilson. Roda aí. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Voltamos aqui agora com a entrevista tão esperada com o pastor Nilson. Obrigado, pastor, por aceitar o convite. Eu que agradeço, Letícia. Obrigado pelo convite. Ainda mais para falar de um tema tão importante, né? A gente tem essas duas realidades no nosso país, né? O catolicismo, o protestantismo. E aí eu já quero começar com uma pergunta para o senhor. Como que houve essa cisão, essa divisão, né? Existe de fato essa divisão, né? E como que isso ocorreu? Por que isso está na história, né? Sim. Então, Letícia, o tema, né? O tema é um tema que tem a sua tensão, né? O nosso objetivo não é polemizar, não é isso, né? É buscar entender mesmo, até para diálogo, né? Eu creio que você e eu, aqueles que nos acompanham também, né? Você que nos acompanha é católico, você que nos acompanha é evangélico, é protestante. Então, os católicos têm amigos protestantes, os protestantes têm amigos católicos, né? Nós nos relacionamos, trabalhamos juntos, né? Conversamos, às vezes discutimos também. Entre protestantes nós discutimos, então nós temos relacionamento, né? Então, eu creio que o objetivo nosso aqui, refletindo sobre isso, é conhecer um pouco mais a nossa fé, conhecer um pouco mais a fé, né, daquele que pensa diferente da gente, para um diálogo que seja mais honesto, mais produtivo, né, dentro do tempo que a gente tem. Então, primeiramente, deixar bem claro isso, né? Aí a tua pergunta, né, por que estamos divididos, né? Por que existe uma divisão entre católicos romanos e evangélicos protestantes, digamos assim? Dá para responder essa pergunta de uma maneira simples, né? E dá para responder essa pergunta também de uma maneira um pouco mais aprofundada, né? Então, de uma maneira mais simples, porque na caminhada histórica do povo de Deus, na caminhada histórica da história da igreja, especificamente ali depois do Novo Testamento,
nós percebemos ali que a igreja que existia, a igreja cristã que existia no século I, no século II, no século III, que não era a igreja católica apostólica romana, e aí eu creio que um católico ele vai concordar comigo. Um católico bem informado, que quer ser honesto com a história, ele vai concordar comigo que a igreja que existia no século I, no século II, no século III, no século IV, não era a igreja católica apostólica romana como nós conhecemos hoje, né? A igreja era a igreja católica, embora esse termo necessariamente não era utilizado, católica no sentido universal. Nesse sentido católico que eu estou utilizando aqui, o presbiteriano é um católico, o assembleiano é um católico, o batista é um católico. Por quê? Porque o concílio, né, eu até anotei aqui, que o credo niceno, que é um credo aceito na igreja católica e na igreja protestante, em geral, sem entrar nas discussões, ele deixa bem claro que a igreja tem pelo menos 4 características. A igreja cristã, ela é una, no sentido de que ela é única, só existe uma igreja cristã, ponto, na face da terra. Em todos os tempos, em todos os lugares, só existe uma igreja, embora diferentes denominações. Só existe uma igreja cristã. Ela é una, ela é santa, porque é a noiva de Cristo, que foi separada e está sendo santificada, até que um dia ela será plenamente santa, santificada. A igreja cristã genuína, ela é una, ela é santa, ela é católica, não no sentido que a gente está utilizando aqui para católica romana, mas no sentido de que é universal, não no sentido da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela é internacional, não no sentido lá do R.R. Soares. Ela é mundial, não no sentido lá eu esqueci o nome do apóstolo Valdomiro, né? No sentido de que a Igreja de Cristo, una, somente uma, santa, católica, ela é católica no sentido de que ela é universal. Ela tem pessoas em todo o mundo e em todo o tempo. Ela realmente, o domínio que Cristo tem sobre tudo e sobre a sua igreja é um domínio sobre todo o universo. É católico nesse sentido. E, por fim, a última característica, ela é apostólica. Não no sentido de que existem apóstolos nos dias de hoje, mas no sentido de que toda a igreja cristã, além de santa, além de católica, além de una, ela é apostólica porque está firmada na doutrina dos apóstolos, que é uma outra expressão sinônima para palavra de Deus. Ponto. Essa igreja lá dos séculos I, II, III, IV, era uma igreja cristã com essas características. No desenrolar da história, e a gente poderia aqui localizar de forma geral, no século V, no século VI, por questões de ordem não necessariamente, primeiramente, teológica, mas por questões de conflitos políticos, interesses econômicos, né? O bispado, que não era só em Roma, ele começa a tomar uma proporção de influência maior na cidade de Roma. Não por questões doutrinárias a princípio, não por questões de piedade a princípio, nada disso. Por questões políticas e econômicas, militares. E isso historiadores que não são cristãos necessariamente, mas com fontes primárias, eles vão concordar com isso. Isso é claro na história. Não existe dúvida na história sobre isso. Então, essa centralização que historicamente foi existindo na cidade de Roma é que está na base da explicação para o nascimento, aí sim, da Igreja Católica Apostólica Romana. Aos poucos, num processo que não é simples de identificar, essa igreja ela vai tomando outros rumos doutrinários, teológicos, né? E existem livros aí dos mais variados autores, das mais diferentes confissões de fé, inclusive, né, ateus, marxistas, enfim, mas que são honestos quanto à história, e eles vão mostrar que, aos poucos, práticas muito estranhas, algumas mais, outras menos, mas muito estranhas foram sendo anexadas ali, de forma que aquela igreja que antes era uma igreja católica no sentido geral, bíblico, ela começa a tomar outros rumos, né? E lá no século
final do século XV, início do século XVI, na verdade antes disso, porque nós vemos aí vozes dentro da igreja majoritária da Idade Média, né? A Idade Média é um período que dura 1000 anos, que vai do século V até o século XV. Dentro da igreja majoritária da Idade Média, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos ali, é claro, uma multiplicidade também em algum nível de posições, né? Você tem uma posição majoritária, mas você tem algumas pessoas que vão pensar diferente do discurso oficial da igreja, ok? Então, esse discurso oficial já é um discurso que, obviamente, no entender bíblico, no entender protestante, ele difere muito, em vários aspectos, da teologia que é ensinada nas Escrituras. Mas você vê várias vozes ali que vão discordar. Até que chega, né, num momento que não dá para segurar mais, que a gente conhece lá como Reforma Protestante. Claro que eu estou aqui resumindo muito, é muito mais complexo do que a gente está falando, mas você vê ali até um pouquinho antes, né, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, além de outros que a gente não fala tanto, esses são os pré-reformadores, chamados de pré-reformadores mais conhecidos, mas você tem Thomas Bradwardine, outros autores que vão discordar da teologia católica, mas dentro da Igreja Católica, da Católica Romana. Até que chega, né, no que a gente conhece como Reforma Protestante, os nomes principais todos nós já conhecemos, né? Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwingli, John Knox, e aí depois o movimento ele se espalha na Europa. Então a pergunta, por que nós estamos divididos? De modo muito resumido, é porque existe uma diferença que foi sendo acentuada na história sobre algumas questões que são fundamentais, algumas questões doutrinárias e teológicas que são fundamentais. O católico romano pensa de um jeito e o evangélico protestante pensa de um outro jeito. Basicamente, é isso. Bem resumido, mas foi muito bom, pastor, porque dá uma luz aqui na nossa cabeça. E é bom até falar sobre isso nesse mês, né? Porque dia 31 a gente tem o aniversário da Reforma Protestante, né? 504 anos. Então é importante para a gente saber a história por trás, né? Às vezes a gente comemora lá, coloca a Sola Gratia, Sola Escritura nas redes sociais e a gente não sabe qual foi o contexto para tudo isso acontecer, né? Eu estava até comentando com o pastor antes. E aí, a impressão que a gente tem é que a gente surgiu da Igreja Católica Romana, né? A gente saiu disso. Mas, com essa explicação, a gente entende que, na verdade, a gente está retornando aos primórdios, lá da Igreja primitiva mesmo. Né? Por isso é que o nome é reforma e não revolução. Uhum. Os reformadores, em nenhum momento, eles intentaram criar algo do nada, até porque isso é impossível, mas começar tudo de novo. Não é isso. Mas a ideia da reforma, né, palavra que pode ser entendida de diversas formas, a ideia é que eles queriam voltar aos princípios que foram perdidos, ou distorcidos, ou mexidos, enfim. Né? Não é criar uma nova igreja, mas restaurar uma igreja que, no entender desses nossos irmãos, no entender nosso, né, e fica claro isso estudando a história, estudando os documentos, estudando as pregações que foram deixadas para nós até hoje, que essa igreja havia se desviado. Esse desvio pode acontecer com qualquer igreja. Pode acontecer com a igreja presbiteriana, pode acontecer com qualquer igreja protestante. Né? E aí já tem um elemento aí que denotava e denota até hoje o primeiro ponto central que torna essa diferença tão acentuada, que é a forma como nós interpretamos, ou nós vemos, nós enxergamos, nós nos posicionamos em relação à palavra de Deus. Né? Então, se uma igreja protestante ela negocia, ela começa a distorcer a palavra de Deus, ela também vai se desviar. Na verdade, ela já está desviando. No exato momento onde a gente começa a relativizar a palavra, a gente está relativizando a autoridade sobre a qual uma igreja está assentada. Né? Só que isso é um entendimento protestante. O católico romano ele vai pensar de uma outra forma. A fonte de... Mas aí eu já estou adiantando um pouco o assunto aí. Né? Não, mas isso é justamente uma pergunta, pastor. A fonte de autoridade para a gente é as escrituras, né? Tanto que a gente tem o lema sola escritura, né? Sim. Ela é a autoridade, ela é suficiente e ela é inerrante, né? A gente sempre fala isso.
para os católicos é diferente. Como que se dá essa tradição para eles? Como que se dá essa diferença? O católico tem que ficar muito claro que o católico ele acredita, obviamente, na palavra de Deus, ele acredita na inspiração da palavra de Deus, enfim, né? Talvez com alguma nuance diferente da nossa compreensão, mas ele acredita que a Bíblia é fundamental, ela é importante, ela é mais do que importante, né? Fundamental, enfim. Mas o católico apostólico romano, ele não terá nas Escrituras, pelas Escrituras, a sua fonte de autoridade última para as questões teológicas, doutrinárias, para a vida, né? Existe um elemento que precede a leitura, a investigação, a palavra de Deus, né? Que é a tradição eclesiástica. Então, o católico olha para essa questão. Qual deve ser o nosso entendimento sobre a relação tradição e escritura? Ele olha de um jeito, o protestante olha de outro jeito. O protestante também tem tradição, obviamente, todos nós temos tradição, né? Mas nós não temos dúvida, pelo menos não deveríamos ter, sobre o que deve estar na base do outro. Então, o protestante deixa bem claro que a palavra de Deus, interpretada pela palavra de Deus, deve estar na base que subjaz, que dá sustento e direção para a igreja. O católico deixa bem claro que é a tradição eclesiástica que, inclusive, tem a única autoridade para interpretar corretamente a palavra de Deus. Esse é o elemento central que dividiu e que ainda continua dividindo e que, usando a expressão de um autor que escreveu um livro sobre isso, Michael Horton, ele diz que é o primeiro e principal elemento que explica a impossibilidade de unidade entre católicos e protestantes, né? Eu creio que o católico gostaria de ter unidade com o protestante, eu creio. Eu posso dizer com certeza que eu queria ter unidade com o católico. Eu creio que lá no fundo, quando a gente não está influenciado pelo calor das discussões, pelo orgulho pecaminoso, né, pelo bairrismo teológico, doutrinário e eclesiástico, quando nós estamos, pela graça de Deus, espiritualmente mais saudáveis, nós gostaríamos sim de ter unidade, união com os católicos. Mas por que não existe? E eu creio que também vários deles, talvez todos, não sei, também gostariam de ter essa unidade. Mas existem elementos que impedem essa unidade. O primeiro e principal elemento que impede essa unidade é o entendimento diferente que existe da relação entre a palavra, escritura, né, a Bíblia, e tradição. O protestante deixa bem claro que o protestante é chamado do povo do livro. A Bíblia vem antes. O único referencial teórico e prático, que é, na verdade, assim, um referencial perfeito, a partir do qual nós, inclusive, interpretamos e definimos o que é uma igreja, é a palavra de Deus. Ou uma igreja é bíblica, ou ela é qualquer outra coisa menos igreja. O católico romano, e aqui eu espero estar sendo honesto com o católico romano, ele vai entender a Bíblia como palavra de Deus, um livro fundamental também, mas existe algo que é mais fundamental ainda, que é a tradição eclesiástica. E esse é o primeiro ponto que vai dar base para os demais pontos que explicam essa impossibilidade de ter essa unidade. E uma coisa que o senhor falou que é muito interessante é sobre essa disposição para a unidade, né? Acho que é no sentido de compreender os pontos e acho que isso fica claro para a gente porque que é tão importante falar sobre isso, então, né? Sim, a gente sim. Esclarecer esses pontos. Porque se de fato a gente quer ter uma boa comunicação, né? E estar disposto a ouvir e disposto a argumentar em amor, falar a verdade em amor, enfim, ter esses pontos bem claros na nossa cabeça ajuda a gente a entender o outro também, né? É um meio benéfico de tudo isso. Então, é importante a gente entender também os católicos, né, pastor? Sim, sim. Até. Entender, se relacionar, conversar, conhecer, né? E deve existir um amor sincero, né? E eu creio que um católico também ele vai entender que deve existir um amor sincero para com o protestante para com o católico, mas e de repente alguém que está de fora, né? Quando eu falo de fora, assim, alguém que não é nem católico nem protestante, tem algum tipo de simpatia por um grupo ou pelo outro,
de repente, olha, né, para essa conversa, que às vezes pode virar um debate, produtivo ou improdutivo, enfim, ele olha e fala assim, mas Letícia, não é uma perda de tempo? O mundo está tá nessa dificuldade, pandemia. Não seria agora um contexto, um momento de vocês deixarem essas diferenças secundárias, né? Alguém poderia pensar assim, e se unirem, né? Uma pessoa que pensa assim é porque não entendeu o que está em jogo. Não entendeu absolutamente nada do que está em jogo. Ela tem ela tem a não religião cristã dela como o parâmetro. Ela não considera a religião no sentido clássico algo importante. Ela é uma pessoa secular, secularizada, e para ela, então, a gente, vamos unir. Só pensa desse jeito quem não entendeu as coisas que estão em jogo. São coisas temporais e eternas que estão em jogo. Que são coisas não é negociáveis, simplesmente, né? exatamente negociáveis. E essa pessoa, ela quer uma unidade, ela quer uma paz, só que negociando verdade. E não existe verdadeira paz sem verdade. Não existe verdadeira unidade sem verdade. Então, essa é a primeira questão. Ou as Escrituras, ou a Palavra de Deus é o referencial absoluto, primeiro, a primeira e última fonte de autoridade, ou ela não é. Porque se a Bíblia realmente é a única fonte, a primeira fonte de autoridade para definir o que é uma igreja, então, nesse caso, isso é verdade. Todas as outras autoridades são mentira, ou são, no máximo, secundárias. Agora, se a Bíblia é uma fonte entre várias, se a tradição eclesiástica, que é formada pelos homens, é também uma fonte de autoridade, bom, então a Bíblia não é suficiente. A gente entra em outros problemas. Né? Então é uma questão eterna que está em jogo. Não é simplesmente uma questão de bairrismo teológico, bairrismo eclesiástico, nada disso. Isso pode acontecer? Pode, infelizmente. Às vezes as nossas discussões podem sair das questões eternas e fundamentais e ir para as questões de vaidade. Só que isso que a gente está falando não está nesse plano. Né? Nós estamos discutindo qual é a fonte, e pensa aí você que está nos acompanhando, qual é a fonte de autoridade primeira para definir quem eu sou, quem você é, quem é Deus e o que é uma igreja? É a minha opinião? É a sua opinião? É a opinião de quem tem título acadêmico? É a democracia? Né? A gente faz a gente manda um Google Forms para o universo. E aí né? A gente faz um Google Forms e manda para o universo todo. E aí se definir, não, é isso ou é aquilo? Será que é assim? Ou é aquilo que Deus definiu na sua única revelação especial, que é a palavra de Deus? Então a questão não é que é uma questão séria, é a questão séria, a questão séria que existe. É a questão séria de todas as questões sérias que a gente está debatendo aqui. Exatamente. Né? Porque se for mentira, então nada mais faz sentido. Agora, se for verdade, isso aqui é verdade, então, e o que é definido, ou melhor, quem ou o que define o que é verdade é Deus na sua palavra. Né? Então, a gente tem que entender isso daí. E por isso que é inerrante, né? Exatamente. Porque se a gente dependesse de uma opinião aleatória ou de algum magistrado, a gente estaria na roça, né? E essa questão da inerrância é super interessante, porque quando alguém ou algo externo à Escritura afirma que a Bíblia pode errar, ok, então a Bíblia erra. Só que mesmo assim essa pessoa está continuando a acreditar que existe uma fonte inerrante, que é o quê? Ela. Não dá para fugir desse debate. A gente sempre acredita que existe uma fonte última de autoridade. Eu, você, ele, ela, enfim. Nós acreditamos que a fonte última de autoridade é Deus falando na sua palavra. Né? E acho que, em última análise, pastor, nesse sentido, se a gente abre mão dessa verdade absoluta, no final das contas, a gente abre mão da nossa fé, né? Se a gente estivesse disposto a abrir mão disso... A gente abre mão da fé bíblica e passa até agora uma fé na tradição criada pelo homem. Entendeu? Então, nada faz sentido exatamente por isso, né? Ou o que faz sentido é o que o homem diz. Só que se a fonte de autoridade é a tradição eclesiástica, bom, então a gente tem alguns milhares de anos para poder estudar. E dá para garantir, e não é só o protestante que fala, é só estudar o que as igrejas fazem.
né? O que a igreja na história fez. As igrejas protestantes também tiveram falhas, né? Nós não... Perceba, Letícia, eu não estou dizendo que a Igreja Católica está errada porque a tradição eclesiástica católica errou. Eu estou falando que qualquer tradição eclesiástica, inclusive a presbiteriana, a batista, a protestante, a calvinista, a anglicana, qualquer tradição eclesiástica, ela não pode ser a fonte de autoridade última para definir o que é a igreja. É a palavra de Deus. Daí a frase, ou uma igreja é bíblica, ou a igreja é qualquer outra coisa, menos igreja. É porque quem define o que é a igreja é a palavra de Deus, interpretada pela palavra de Deus, ok? Dentro de uma coletividade, guiada pelo Espírito Santo, obviamente. Né? E, pastor, dentro dessas áreas que a gente vê que são diferentes mesmo, né? O senhor falou do ponto principal, que é essa questão das escrituras, a gente vê outras coisas que são diferentes entre os católicos e os evangélicos, né? Dentre elas, a gente vê que, por exemplo, a forma como a gente se chega a Deus, a nossa reconciliação com Deus, ou seja, o evangelho é visto de uma forma diferente. Exato. Quais são essas diferenças? Letícia, esses são os dois pontos principais, fundamentais. Esses são os dois pontos principais. Os outros vão decorrer desses dois. Primeiro, você já deixou bem claro a relação entre palavra e tradição. O segundo é o evangelho. O entendimento evangélico protestante do evangelho é um. O entendimento católico romano do evangelho é outro. E aqui, de novo, eu quero estar sendo honesto, inclusive com o católico. O católico romano, a quem nós devemos respeitar e amar, ele entende o evangelho de uma forma diferente da que nós entendemos, né? E a pergunta que a gente deve fazer aqui, e aí a gente pode pensar individualmente aqui, seja de qual confissão de fé você for aí, que estiver do outro lado aí da nossa programação. A pergunta e é uma pergunta que não dá para fugir, como que um pecador ele pode se reconciliar com Deus? Ou como que um pecador ele pode ser reconciliado com Deus? Essa é a pergunta que o Evangelho responde. O protestante ele responde, é única e tão somente pela graça de Deus, 100%, que opera a fé nessa pessoa. E fé em quê? A fé sempre tem um objeto. A fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Ponto. É isso. O Evangelho não é a mensagem que diz para você que Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. Não. Nunca foi. Nas Escrituras, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. O Evangelho não é a mensagem que deixa bem claro que se você se esforçar muito, Deus vai te salvar. Nunca foi. E o Evangelho não é a mensagem que deixa bem claro que Deus faz 99,9, mas ele deixa 0,01 para você fazer. Nunca foi. Nunca foi. O Evangelho é a mensagem que deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é a mensagem que deixa bem claro que Deus fez por você algo que você nunca conseguiria fazer por você. Nunca. É totalmente pela graça de Deus. Justificados, pois, pela graça de Deus. Em Cristo Jesus nós temos paz. E é justamente o que o Lutero falava, né? Exato. Acho que foi o auge assim, do que ele falou que realmente fica marcado para a gente, né? Quando ele descobre, né, que a justiça de Deus não é aquela realidade que vai até você para te esmagar, mas o Evangelho é aquela realidade que vai até você para te salvar. Aí isso transforma a vida dele. E, de modo muito resumido, o católico ele vai acreditar na graça. Não é correto dizer que o católico não acredita na graça. O católico acredita na graça, acredita na necessidade da fé. Só que ele, no entendimento da graça, ele vai fazer algumas distinções entre uma graça que vai até você, que faz algumas coisas, mas que deixa uma parte para você fazer. E se você não fizer, você não é salvo. Isso nunca foi, não é e nunca será graça. Nunca, absolutamente nunca. Então, nessas duas questões,
é que residem as grandes diferenças, as outras vão ser consequência, né? Isso tem a ver com o destino eterno da pessoa, né? Por isso que eu fiz a pergunta e refaço para aqueles que estão nos acompanhando. Um dia todos nós estaremos diante de Deus, diante do tribunal de Deus. Todos nós já estamos diante de Deus, quer nós percebamos isso ou não. Mas um dia todos nós prestaremos conta do que nós fizemos com a nossa vida. Isso é inescapável. Não depende de você acredita ou não. Se acredita ou não, isso vai acontecer. A questão é, como que você será salvo? Como que Deus pode perdoar pecadores e Ele não negociar a sua justiça e a sua santidade? Como que o homem é salvo? Como que o homem que estava perdido nos seus pecados, ele pode ser agora salvo, limpo e ser aceito como um filho de Deus? É somente por algo que Deus faça. Não é uma relação de sinergia entre o que Deus faz e o que o homem faz. Definitivamente não. Até porque se a gente acredita que o Evangelho, né, aquela mensagem que deixa bem claro que você tem que fazer a sua parte, Deus faz a dele, né, a gente tem que lembrar da loucura que é afirmar isso daí. Porque a parte de Deus, ela sempre será feita e no nível da perfeição. A pergunta que a gente faz é, a sua parte, mesmo que se Deus tivesse feito 99,9, deixado 0,01 para você fazer. 0,01, a princípio parece que é muito pouco. Mas lembre-se que o padrão de Deus é perfeição, santidade absoluta. Santidade absoluta. Se a sua salvação dependesse do 0,01 do seu esforço, do seu mérito, com perfeição, sem nenhum pecado, você garante isso? Então é sempre loucura acreditar na obra. E infelizmente, a teologia romana acredita em algum nível no mérito humano, no desempenho humano. Ela reserva parte do seu entendimento soteriológico a algo que o homem faça. E isso é uma loucura. E se amanhã ou depois a igreja presbiteriana disser isso, vale a mesma coisa. É loucura. É grande loucura. Então, esses são os dois grandes pontos. O entendimento da Escritura e sua relação com a tradição e o entendimento do Evangelho. O resto é consequência. São mais coisas, né? Exato. Mas esses são os principais. E é interessante falar disso, pastor, porque quando a gente tem o entendimento de que o ser humano é morto em seus delitos e pecados, como Paulo fala, não tem como a gente se esforçar, não tem como o morto levantar e fazer alguma coisa para garantir a parte dele da salvação, né? Exato. Então, partindo desse pressuposto que o próprio Paulo fala nas Escrituras, não tem como a gente garantir absolutamente nada, se não fosse Cristo. Que ressuscitou dos mortos, ressuscitando a gente também, a gente não teria essas condições. E às vezes, Letícia, alguém que está nos acompanhando pode, e essa é uma dúvida que ocorre com qualquer um, comigo, com você, pode ocorrer com qualquer um, é o seguinte, bom, já que Deus faz tudo, então Deus nos salva como se fôssemos robozinhos ou marionetes? Não, Ele nos salva como pessoas que fazem escolhas. A grande questão é que a graça de Deus conquista a nossa escolha. E aí, depois de salvos, depois de regenerados, dá-se início à vida cristã, ao processo de santificação. No processo de santificação, nós trabalhamos juntos. Mas não é aquela coisa, você faz a sua parte, Deus faz a dele. A parte de Deus sempre vai fazer, a sua parte você faz sozinha. Não. A ideia, e alguém que me ajudou a pensar nisso daí, que foi o Anthony Huckman, né, que é um autor assim, fantástico, e, obviamente, o que ele fala também tem que ser analisado à luz da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus ensina isso. No processo de santificação, na vida cristã, Deus trabalha e o homem também trabalha. A grande questão é que, inclusive, no nosso trabalho, nós dependemos de Deus. Exatamente. Né? A gente faz por meio dele. Tenta imaginar a melhor obra que você já fez na sua vida. Estou falando de questões espirituais. Você acha que a sua melhor obra tem algum tipo de mancha de pecado ou não? Se você for sincero, você sabe que a sua melhor oração, se é que a gente pode falar isso, a sua melhor pregação, se a gente pode falar... Tenta pensar no seu melhor dia espiritual. Mesmo no seu melhor dia espiritual, teve algum tipo de erro, de mancha, de pecado. Então, Deus está trabalhando conosco. Nós estamos trabalhando também. Mas, inclusive, no nosso trabalho, nós precisamos do favor de Deus e da graça de Deus. Nós dependemos totalmente de Deus. Isso fica claro na teologia e não é orgulho falar isso. Não deve ser orgulho, porque se for orgulho é pecado. Mas isso
fica claro nos escritos de boa parte dos protestantes. E isso me lembra também Spurgeon, né? Quando ele fala assim que até as lágrimas de arrependimento dele são manchadas de pecado, né? Então a gente tem que entender e o pressuposto da santificação é a humildade, né? Sim. É se humilhar diante de Deus e falar como Sim. aquele homem que disse ser propício a mim, pecador. Exato. E é essa rendição diante do Senhor que vai... Você foi no ponto. Quando o publicano, né? A oração do publicano e do fariseu. Quando o publicano diz ser propício, ser favorável a mim, pecador, e no final dessa parábola, ele foi justificado. O publicano não. Ou melhor, o fariseu não. A questão é, Letícia e aqueles que nos acompanham, por quem esse publicano foi justificado? Olha só, ele era pecador. Só que, no final da história, o texto deixa bem claro que ele foi justificado, ou seja, ele foi considerado justo. Com a justiça de quem? A justiça de quem que entrou nele? Do próprio Deus. É do próprio, exatamente. Deus aplicando a justiça do seu Filho na vida dele. 100% de Cristo. Salvação totalmente pela graça, mediante a fé que ele tinha em Jesus Cristo. Todos os pecados dele colocados em Cristo, toda a justiça de Cristo colocada na conta dele, por isso ele foi justificado. Zero obra humana. E aí alguém pode falar assim, mas ele se arrependeu. Sim, porque sem arrependimento não existe perdão, não existe salvação. Graça, né? Sem fé, ele teve que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A grande questão é que às vezes nós lemos esse texto e fala, bom, tá vendo, Letícia? Tem duas coisas que você tem que fazer e se não fizer, Deus não te aceita. Não, é verdade. A grande questão é que Deus dá aquilo que ele pede. Alguém consegue se arrepender sem a ajuda de Deus? Alguém consegue crer sem a ajuda de Deus? E, de novo, que você disse, algum arrependimento, o arrependimento que a Bíblia ensina é um arrependimento sincero. O arrependimento do publicano foi sincero. Pergunto, foi perfeito? Os nossos arrependimentos são perfeitos? A nossa fé é perfeita? Não. Ela é sincera pela graça de Deus, o arrependimento é sincero pela graça de Deus, e pela graça de Deus isso é aceito na perfeição de Cristo. O que nós fazemos não é perfeito. Nós devemos nos arrepender e ter fé no Senhor Jesus Cristo. Foi na conta dele, né? Exatamente. Que foi pago. Não foi na nossa. Graças a Deus por isso, porque a gente não teria condição de nem estar falando sobre isso aqui hoje, né, pastor? A gente não teria condições de ter consciência sobre esse fato inteiro se não fosse pela graça de Deus e pela salvação em Cristo Jesus. Então, ele que proporciona tudo isso pra gente, Exatamente. ele proporciona a salvação, a santificação, a justificação e todos esses itens que a gente sempre fala sobre reforma, sobre teologia protestante, mas que no final das contas a gente precisa entender a aplicação dela na nossa vida prática, né? A gente não quer aqui ficar falando como se fosse uma falácia, como se fosse é só um debate ideológico. Não é isso, né? A prática do evangelho é algo que é poderoso para transformar o nosso coração, né, pastor? Isso é belo demais no evangelho e no caráter do próprio Deus. Quando a gente discute isso, a gente mostra o quanto esse caráter de Deus tem tido poder sobre as nossas vidas, né? A forma como a gente pensa sobre Deus revela quem a gente acha que ele é, né? O que a gente conhece dele, né? Romanos 1, 16 e 17, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, né? Primeiro do judeu, depois do gentio, enfim, do grego. E deixa bem claro aí depois, né, a frase ali que foi usada para transformar a vida do Martim Lutero, né? O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Fé no que Cristo fez por ele. É o que Cristo fez por nós, não o que nós fazemos para merecer salvação, porque nada que a gente faça faz com que a gente mereça a salvação. Exatamente. Pastor, agora eu acho que a gente chegou assim no ápice da nossa conversa, porque a gente chegou na obra de Deus em Cristo Jesus, né? E não acabou por aqui, tem muito mais perguntas, a gente tem muito mais coisas para conversar a respeito dessas diferenças, das similaridades ainda. Então, para você ter uma folguinha aí, digerir um pouquinho o que a gente falou aqui, eu vou trazer um rápido intervalo, mas fica aí que a gente já volta.
Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 20h, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP TV no canal youtube.com/ippinheiros. Continuando aqui o nosso bate-papo sobre católicos e evangélicos com o reverendo Nilson Júnior. Para você que está chegando agora, já entenda aí um pouquinho, depois você volta o programa, porque está sendo muito legal falar sobre isso. Eu estou acompanhando aqui os comentários. A Maria Graciela disse: Paz do Senhor, irmãos amados, um abraço aqui de Maceió. Que legal. Cirilene Globo. Glória a Deus, vocês são muito abençoados naquilo que vocês ensinam com muita coerência. Amém. Maria Roquelina, a palavra é a fonte. Fora da escritura não há verdade. Ou a palavra norteia toda a nossa vida, ou você precisa se converter. Ai, Maria, muito bom. A Delva falou: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que crê. Não existe outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Ivanise está aqui com a gente também. Muito bom, pessoal, a participação de vocês. E agora eu já quero começar com outra pergunta, pastor. A gente falou sobre muitos conceitos, né? E acho que os dois mais principais que a gente falou aqui foi graça e fé. Como que o senhor definiria essas duas palavras? Então, Letícia, a graça, né, de forma simples, né, é o favor imerecido de Deus, né? É de graça, é 100% de graça. E a fé é o efeito que é produzido pela graça. Quando uma pessoa manifesta fé, ela está sinalizando que a graça anteriormente alcançou. Uhum. Né? Infelizmente, algumas pessoas, inclusive evangélicas, né, ditas evangélicas, acreditam que primeiro vem a fé, né, e aí você provoca o favor de Deus, o que é uma loucura. Né? Não é, isso é uma impossibilidade bíblica, é uma impossibilidade experiencial. Ninguém primeiro acredita. Como que vai acreditar se ele é um morto espiritual? Uhum. Né? Se ele é um morto espiritualmente falando, ele não consegue sinalizar aquilo que é vida, que no caso é fé. Então, primeiro é a graça. Então, a graça é a base sobre a qual assenta a verdadeira fé. Né? E eu quero ler um texto, Letícia, por favor, aqui. Romanos, capítulo 11, versículo 6, diz assim, e é um texto, olha só, Paulo escrevendo para irmãos em Cristo. Ou seja, vale para todos nós, católicos, protestantes, enfim, todos nós. Paulo diz assim: e se é pela graça,
já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ele repete a ideia. Se é graça, não pode ser pelas obras. Porque se tem obras, então já não é pela graça. Acreditar que a salvação pode se dar com a participação da obra humana é não entender o padrão divino e não entender os efeitos do pecado na nossa vida. Né? Não entender que as nossas melhores obras, elas ainda têm algum tipo de sinal de mancha de pecado. E Deus não aceita isso. Ele só aceita o que é perfeito. Por isso ele mesmo resolveu o problema. Deus aceita somente o que é perfeito. Por isso ele enviou o único perfeito que existe, o Senhor Jesus Cristo, para ir até a cruz e nos salvar. E né? satisfazer a justiça dele. Né? Que é uma justiça perfeita. Que é a santidade dele, que é uma santidade, obviamente, perfeita. A santidade perfeita não é santidade, né? Então, é exatamente isso. Agora, isso vale para todos nós, né? Evangélicos, protestantes, aqueles mais históricos, aqueles mais que são recentes, enfim, para católicos, vale para todos nós. Nós não estamos aqui, né, batendo no peito e falando que nós somos melhores. Não, pelo contrário, olha só. Estamos falando que, se não fosse a graça de Deus, estaríamos perdidos. A gente não tem nenhuma glória nisso. Nenhum tipo, não devemos ter. Não devemos ter. E enquanto esses pontos não forem resolvidos pela palavra de Deus, não pelo homem, pela palavra de Deus, é impossível ter essa unidade. Impossível ter essa unidade. Então, não é uma questão de ficar brigando, não, Letícia, você que cede, aí eu vou para você, não, você que vem para mim. Não é isso. A autoridade não está em você, nem em mim. A autoridade final não está na igreja protestante e nem na igreja católica. A autoridade final está na palavra de Deus. Então, é um movimento que todos devem fazer em direção à palavra de Deus. A unidade não vai se dar com o protestante indo até lá ou o católico vindo até cá. Mas é quando todos voltarem para a Escritura. Sempre, sempre a Escritura. A autoridade ela é externa a nós, não é interna a nós. Né? Ela vem do próprio Deus na sua palavra. Então, o entendimento da graça é um outro fator, assim como o entendimento da fé. A fé, no sentido romano, ela tem um tom meritório. Isso está nos documentos. Isso está no catecismo romano. A fé, no entendimento protestante, ela não tem nenhum aspecto meritório, né? Como alguns reformadores já diziam, quando uma pessoa, olha só, quando uma pessoa manifesta genuína fé, o que ela tá declarando? Que ela acredita em alguém fora dela, ela não acredita nela. Então a fé seria, no entendimento, uma metáfora, seria a boca do mendigo que é aberta para receber a comida. A boca não tem nenhum mérito. O mérito é aquele que deu a comida. Tanto é que depois que você come, você fala, muito obrigado pela boca. Agradece o alimento. Ou então as mãos de um mendigo. Eu estou com fome, você é rica, por favor, me dê comida. Tem algum mérito na minha mão? Não. A mão de um mendigo estendida clamando por comida, na verdade, ela não tem mérito nenhum. É pelo contrário. A declaração de ausência de mérito, ela está nessa mão minha. Então, é loucura achar que a minha mão ela tem mérito ou a minha boca, a boca do mendigo tem mérito. Na verdade, o mérito é aquele que dá a comida. Eu agradeço por ele e pela comida. Então, inclusive, o arrependimento e a fé, eles não são contados como boas obras. Porque se fossem, de novo, aí você tem que lembrar do nosso arrependimento, se é tão perfeito assim, e da nossa fé, se é tão perfeita assim. Na verdade, a fé é o instrumento a partir do qual nós nos apropriamos dos méritos de Cristo. E mesmo assim a gente não consegue. É pela graça de Deus. Então perceba que nesse caso é completamente diferente. O entendimento da relação Escritura-tradição. O entendimento da boa nova, que define a nossa eternidade. O entendimento da graça. O entendimento da fé, né? Outras questões que nós não vamos ter tempo de falar aqui, né? O entendimento da pessoa bendita de Maria. É diferente. O entendimento, né, da questão da autoridade humana aqui na Terra, né? A questão papal.
né? Eu sei que muitas pessoas acham, né, que os documentos confessionais lá dos primeiros séculos, eles davam base para a autoridade papal. Não, definitivamente. Eu peço licença só para ler, Letícia, eu vou ver se eu acho pastor. Aqui. Aqui, por exemplo, olha só, o Concílio de Nicéia, em 325, ele declarou que cada igreja central deverá ser governada pelo seu próprio bispo e não por uma autoridade superior a qual todos os bispos se submetem. Isso é Concílio de Nicéia, século IV, no cânon 6. Você pode conferir depois. Ou seja, naquela época já não existia essa crença geral na autoridade de um bispo que governa sobre todos. Definitivamente. O Concílio de Calcedônia, só vou ficar nesses dois, declarou que a posição hierárquica de Roma fundamenta-se na sua relevância política e não em qualquer superioridade espiritual. Concílio da Calcedônia, 451, século V, cânon número 28. Eu não estou inventando isso. Ou seja, já naquela época já não se acreditava nisso, né? E aí tem outras proporções, né? O Papa ser infalível, obviamente que não tem nenhuma base bíblica, nem histórica, nem filosófica, nem lógica. Agora, ser vigário, ou seja, o substituto de Cristo aqui na Terra, aí toma outras questões muito mais sérias. Isso é antibíblico. Não é só que está errado, é antibíblico, ok? Então, essas seriam outras diferenças, mas, né, a questão do entendimento de Maria, a questão da infalibilidade, enfim, mas aquelas 4 fundamentais lá é que eu creio que devem merecer mais a nossa reflexão, para depois entender as outras. O entendimento do purgatório, né? O purgatório é uma ofensa à suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário. Não é ensinado na Escritura em nenhuma parte, pelo contrário, é rechaçado em todas as partes que falam sobre salvação. A Bíblia não dá nenhum tipo de base para se entender que existe algo incompleto na obra de Cristo que pode ser completado em outro momento. E a existência da doutrina do purgatório é uma ofensa à suficiência à obra de Cristo. E nós falamos isso com temor, porque amanhã ou depois nós, né, reformados, enfim, se a gente começa a negociar isso, a mesma crítica vale para nós. Se você, se eu, se nós aqui, inclusive existem igrejas ditas evangélicas que negociam a suficiência da obra de Cristo. E se a gente amanhã ou depois negociar, nós estamos errados. Não é uma acusação para quem está de fora, um apontar o dedo. É uma autorreflexão que nós devemos fazer. Cristo é suficiente, sua obra é suficiente, e nós não temos nenhuma autoridade para negociar isso. Nenhum de nós, nem o católico, nem o protestante, ninguém tem. Exatamente, pastor. Muito bom, porque o senhor tocou em vários pontos que eram necessários ser falados aqui. Obviamente que a gente precisaria de muito mais tempo para falar sobre todos esses pontos, afinal de contas, a reflexão ela precisa ser feita, como a gente falou no começo, né? A gente precisa refletir para ter uma boa comunicação e também para analisar a nossa própria teologia. Até que ponto a gente tem entendido da forma certa, até que ponto a gente tem crido da maneira certa, de forma bíblica, e até que ponto a Bíblia, de fato, tem sido muito bem vista e muito bem querida por nós, né? A gente, às vezes, deixa passar. E é um convite para você aí que está em casa a apreciar as Escrituras, a ser reverente às Escrituras, porque de fato ela tem poder e ela é inerrante e ela é a palavra de Deus, enfim. E para a gente estimar o nosso Salvador, né? Sim. Cristo é suficiente, Cristo fez a obra completa e nós não seríamos nada sem Ele, né? A gente não é nada sem Ele. Pastor, eu gostaria de pedir que o senhor desse uma palavra final a respeito da nossa conversa de hoje. Sim. Aquela palavra pastoral de sempre. Sim. Letícia, eu terminaria da seguinte forma. Primeiro com 2 versículos bíblicos, tá? De novo, Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho, ele é o poder de Deus que salva. O Evangelho não proporciona uma possibilidade de ser salvo. O Evangelho, Deus nos salva em Jesus Cristo.
ele nos salva. E nenhum dos seus intentos pode ser frustrado. Nenhum dos seus intentos. Deus, ele conquista a nossa vontade e nos transforma. O Evangelho não é a realidade, de novo, a justiça com a qual Deus, em Cristo, nos justifica, não é aquela realidade que vem para nos esmagar, mas é a realidade que vem para nos salvar. E o Michael Horton que diz o seguinte, e termino exatamente aqui. Seria possível essa unidade? Será que essa conquista está fora do alcance da soberania do Espírito de Deus? Com Cristo em oração respondemos, isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Contudo, enquanto a proibição oficial não for revogada por Roma, os evangélicos devem continuar testemunhando fielmente das declarações exclusivas do único rei sobre a igreja, que não é o Papa. Aí não é o Papa, sou eu que estou falando. Considerando essas deturpações, impedimentos incontornáveis a quaisquer acordos que envolvam pontos cruciais. Enquanto oramos pela unidade, e devemos orar pela unidade, e trabalhamos em prol de um maior entendimento, e devemos trabalhar em prol de um maior entendimento, é importante também não deixar de lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Que Deus tenha misericórdia de nós, protestantes, dos católicos, e que Deus nos ensine, a todos nós, católicos e protestantes, mais sobre a palavra de Deus. Amém. Nossa, perfeitamente, pastor. Amém. Nem precisava falar mais nada aqui nesse Manhã IPP. Eu quero agradecer pela sua presença e por esse bate-papo tão gostoso, por essa reflexão tão boa, porque isso ensina a gente, e com certeza é obra da graça, mostrando aí a aplicação de como a gente recebe isso de Deus de fato, né? Não é nada nosso, é do Senhor. Obrigada pela disposição, pastor. Amém. Obrigado por ter visto essa entrevista. Deixa aqui seu comentário do que você achou. Com certeza vai edificar muita gente. Agora, eu quero chamar um amigo queridíssimo que vai dar uma dica pra gente. O Tiago Henrique gravou pra gente uma indicação dele da Editora Hebron. Roda aí. Hoje, estou aqui na Editora Hebron para falar sobre a nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você tem um coração missionário, deve adquirir este livro agora mesmo. Nele, o autor fala sobre missiologia e o plantio de igrejas. Para adquiri-lo, basta acessar o site editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Muito bom. Eu amo esse merchan do Tiago. Parabéns, Tiago. Muito obrigada aí pela sua contribuição aqui no querido Manhã IPP. Eu tenho visto todos os comentários aqui. A Delva comentando, com certeza, inegociável a obra de Cristo na cruz por nós. A Mônica colocou, quanta riqueza esse conhecimento. A Mayara comentou, amém. Paz, amados, bom dia, disse a Ivanise. Bom, vocês têm visto aqui que o bate-papo foi muito bom. Você pode compartilhar depois, só acessar o IPP Play, que vai estar lá com um Nilsonzinho na capa, tudo bonitinho, para você compartilhar com seus amigos, para você reassistir, anotar aí os pontos que foram importantes para você. E eu tenho notícias. Agora temos o nosso Notícias no Manhã IPP. Alunas do projeto de reinclusão social do Mackenzie participaram da cerimônia de colação de grau. Essa é a primeira turma de residentes do sistema prisional que completam a graduação na universidade. O projeto é desenvolvido em parceria entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo e a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel. Uma oportunidade de emprego, vínculos corporativos, resgate de caráter, formação na área do empreendedorismo, assistência jurídica e psicológica para o ingresso de mulheres do sistema carcerário paulista. A cerimônia de colação de grau começou com a reflexão do chanceler do Mackenzie, reverendo Robson Grangeiro.
Em seguida, a oradora da turma, Pablina Veloso, falou sobre a importância que o projeto teve na vida dela e de sua colega. Eu, Pablina, acredito que sozinha eu não conseguiria. Oportunidade como portas de emprego, assistência jurídica e psicológica, vínculos corporativos, resgate de caráter, moral, formação e desenvolvimento na área do empreendedorismo e amizades imensuráveis. A paraninfa da turma, a professora Patrícia Tumas, contou um pouco da história do projeto e da trajetória das formandas. O diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, professor Cláudio Parisi, parabenizou as formandas e todos os professores que participaram do projeto. Espero que vocês impactem a vida dos seus familiares, da comunidade que vocês pertencem. Bom, agora eu quero falar sobre uma outra notícia, que é o Departamento JMP Kids, da Junta Missionária de Pinheiros. Ela investe na propagação da palavra para os pequenos. Nesse fim de semana, a congregação de Valinhos recebeu um evento de treinamento que reuniu os missionários da região. Membros de 4 congregações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros marcaram presença no treinamento. O objetivo era preparar quem quer trabalhar com o departamento infantil. A capacitação foi promovida pela JMP Kids, na congregação de Valinhos, região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo. A Andréia veio de Jundiaí. As técnicas que ela aprendeu vão ajudar na implantação de atividades para as crianças na igreja. Eu tô achando ótimo. Para mim é a primeira capacitação que eu participo e para mim tá sendo bem enriquecedora. Eu espero aprender bastante aqui. Vai sim, vai dar sim. A gente está aqui para aprender, né? Eu acredito que vai dar para usar sim. Vai enriquecer bastante a nossa igreja. Nós estamos, a igreja é nova, né? Então, nós temos os professores, temos a responsável, né? Temos seminarista. E nós fazemos reuniões, fazemos as nossas programações, sim. E agora vai dar para intensificar isso? Vai sim, vai dar para intensificar sim. A primeira oficina foi sobre organização e manutenção da Escola Bíblica Dominical Infantil. Além do esquema estrutural, currículo e necessidade do conhecimento bíblico, a missionária Fabiana Alves apresentou aos participantes as técnicas para chamar a atenção das crianças na contação de histórias e no evangelismo criativo. A nossa proposta é ir a todas as congregações de Pinheiros, a Igreja de Pinheiros sempre se preocupando com a evangelização de nossas crianças. Então nós estamos aqui realizando várias oficinas, vamos confeccionar vários materiais, então estamos aqui dando um apoio, um suporte para os professores que estão bem animados com as propostas aqui que falamos sobre também currículo, né, da grande importância da gente sempre estar falando a palavra do Senhor para nossas crianças. Os visuais, eles auxiliam, né, ao ensino da Bíblia, as histórias, a fixar mais o conteúdo, né?
não substitui a Bíblia. Nós temos que ensinar a Bíblia para nossas crianças, não podemos nos desviar disso. Os materiais apenas nos auxiliam, é um complemento. Na segunda oficina, a manipulação de fantoches foi ensinada pela missionária Vânia Medeiros, que trouxe técnicas utilizadas nos teatros. Olha, é um privilégio muito grande. Eu acho que é uma coisa assim, eu orei a Deus já há um tempo, com tanta experiência, tanto tempo trabalhando no Ministério Infantil, agora eu gostaria de estar ensinando outras pessoas, principalmente na prática, né? Não só estar trabalhando na igreja, mas ter coragem para estar saindo lá fora, estar indo nas escolas, né? Estar indo no hospital. Eu faço parte da capelania hospitalar. Então, eu trabalho no servidor público, na área infantil, com as crianças, né? Então, o que eu gostaria de estar passando isso para elas, né? Estar criando coragem de estar saindo e evangelizando as crianças. Na sequência, os participantes se dividiram em grupos para colocar em prática o que aprenderam. Eles tiveram que confeccionar uma história, um planejamento, uma brincadeira e um cântico. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Foi bem interessante, né? Porque é uma coisa que realmente foi improvisada, a gente não preparou nada, então foi bem legal, eu achei bem legal. Tô achando maravilhoso. A gente tá aprendendo bastante coisa, tá muito interessante. Eu tô amando, tô aprendendo bastante coisa. Vai dar pra usar lá em Mojimirim? Com certeza, a gente vai estar usando lá em Mojimirim tudo que a gente tá aprendendo aqui. Eu tô amando. Por quê? Porque tá sendo muito bom, né? Aprendizado, aprender, se reciclar. Nem no meu caso, agora que eu estou iniciando o meu ministério infantil, estou aprendendo, né? Aprendendo mais e mais, coisas que eu nunca achava que eu ia aprender. Eu estou aprendendo hoje. Eu já fiz online, né, com a Fabiana, mas hoje eu estou aqui presencial para aprender mais e mais. Eu quero me aperfeiçoar em tudo, para ser uma professora nota 11, não é nem 10 no ministério. Além de preparar as congregações que participaram para o ministério, o projeto também vai ajudar a desenvolver o evangelismo infantil em Valinhos. A gente sempre tinha esse desejo no coração de desenvolver um pouco mais ainda, nos aprimorarmos mais no trabalho da evangelização das crianças. E com essas ferramentas que nós estamos recebendo através dessas oficinas que estão sendo feitas hoje, nós vamos ter mais ainda estratégias, mais ainda disposição de fazer o trabalho, principalmente com as crianças aqui do bairro. Porque é um bairro realmente carente, a nossa volta aqui da igreja, que necessita muito de um trabalho como esse. E então nós louvamos a Deus por essa oportunidade, louvamos a Deus pela Junta Missionária de Pinheiros, pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem realmente se importado com esse tipo de trabalho e tem realmente investido, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. A JMP Kids foi criada para investir na propagação da palavra para os pequenos. Nós estamos investindo na preparação das futuras gerações. Não temos como pensar em plantar igrejas, Mateus, sem que pensamos no homem de uma forma global, de uma forma integral. E numa família consiste de pais, adultos ou jovens, mas também de crianças. A Junta Missionária de Pinheiros tem um departamento próprio, JMP Kids, para dedicar tempo na preparação de professores e líderes que trabalhem com as crianças de forma eficaz. Muito bom esse projeto, né, gente? Inclusive, agora eu quero só falar para você uma coisa. Fala comigo. Eu sempre falo isso, por quê? Porque a gente tem um quadro aqui, Fala Comigo, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp com a sua dúvida, com o seu comentário, que a gente vai falar aqui nesse quadro. É só você mandar para o número 11 98149 8444. E a gente recebeu uma pergunta que disse: boa noite, gostaria que me ajudassem a entender sobre oração, especialmente na questão do quanto tempo devemos orar. Sabemos que Deus já sabe tudo o que queremos antes de falarmos. Olha só, bom, vou dar uma resposta bem rápida aqui, que o nosso tempo está acabando, mas eu já gostaria de dizer que Deus tem prazer de nos ouvir, Deus tem prazer de ouvir os seus filhos, né?
Que pai que não tem prazer de ouvir o seu filho chegar a ele, né? Falar para ele. Então, apesar de Deus saber de todas as coisas e conhecer muito mais do nosso coração do que nós mesmos, a gente precisa nutrir um relacionamento com ele, não é verdade? A gente nutre o nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, cônjuge, amigos. E por que a gente cortaria esse vínculo justamente com o nosso Senhor, né? Ele se faz nosso amigo, ele é o nosso pai, então a gente pode colocar diante dele. Mesmo ele já sabendo, às vezes a oração vai servir para a gente se ouvir e entender a vontade de Deus. Então esse é um processo muito importante e, além de tudo, muito prazeroso. Tem que ser prazeroso a gente falar com o nosso Senhor. E agora, aniversariantes de hoje, roda aí. Bento, o Bento, aniversário dele hoje, Bento Reco, Karina Pereira, Emerson Dias, Getúlio Gonçalves, eu ia falar Getúlio Vargas já, José Mário, Manuela Gouveia, Marcelo Lima e Osiel Santos. Falei rápido aqui, parecendo o canal do Boi, mas eu espero que você tenha ouvido seu nome e eu deixo aqui muito parabéns para você. Quero mandar parabéns também para você que está fazendo aniversário hoje, mandar parabéns até para o meu primo Nicolas, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo para vocês, um feliz aniversário, aproveite o dia meditando nas promessas e nas palavras do Senhor. Bom, Manhã PP tá acabando agora, né? A gente bateu um papo muito bom. Hoje o assunto foi muito bom mesmo, gente. Eu recomendo que você reassista esse programa, porque vai edificar a sua vida. E eu te encontro aqui amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, 10h30, estarei eu aqui te esperando para a gente bater um papo. Tchau, tchau.